Então, pessoal, mais uma vez boa noite. Nós estamos agora começando o nosso último módulo com os capítulos 14, 15 e 16, que vai envolver a parte de roteamento. Esse capítulo 14, ele vai trazer alguns conceitos de roteamento, alguns desses fundamentos vocês tiveram ao longo do curso, mas aí vai ter algumas coisas novas também, tá certo? Bom, como vocês já sabem, quando a informação ela vai sair de uma rede local, essa informação ela é encaminhada pelo switch, esses quadros são encaminhados pelo switch para um gateway padrão, e aí esse gateway padrão ele vai ser responsável por encaminhar essa mensagem roteador a roteador até chegar na rede ao qual o destinatário da mensagem ele se encontra. Então, quando o roteador ele recebe um pacote na interface, ele vai determinar qual interface vai utilizar para encaminhar aquele pacote ao destino. Isso aí é o conceito mais puro de roteamento. Então, o roteador ele vai ter várias interfaces, ou se ele tiver somente um, ele vai ter que passar para frente de qualquer forma. E aí ele vai escolher, baseado no melhor caminho, qual o caminho vai ser escolhido, qual interface vai ser escolhido, para qual rede esse pacote ele vai ser encaminhado. E aí esse encaminhamento pode definir um destino final para o pacote, ou ele pode continuar num próximo roteador, num próximo salto, até zerar o TTL, né, o Time to Live, ou a rede destino ela ser alcançada. E aí, nesse sentido, quais são as funções do roteador? Determinar o melhor caminho para encaminhar os pacotes. E ele faz isso baseado nas informações da sua tabela de roteamento, que ela pode ser, como a gente vai ver mais na frente, determinada de maneira estática ou por meio de um algoritmo de roteamento, um protocolo dinâmico, ou ele vai encaminhar os pacotes para o destino final do destinatário, tá certo? Bom, e aí vocês conseguem observar nessa figura da direita o roteador R1, que ele está se servindo como gateway da rede 192.168.1.0, e a sua outra interface tem um link serial com R2 na rede 192.168.2.0. Para chegar numa rede destino 192.168.3.0, as três redes são rede /24. E aí vocês conseguem ver o comando show IP route executado no roteador 1. E aí ele vai listar as redes que estão diretamente conectadas. No caso, a rede pela interface Fast Ethernet 000, perdão, 00, a 192.168.1.0/24, ou seja, a rede da esquerda, e a 192.168.2.0/24, a rede da direita por meio de interface serial, e também uma rede remota, a 192.168.3.0/24, por meio da interface. E aí a gente consegue descobrir qual a interface que está utilizando, o IP da interface que está ligado a R2, que é 192.168.2.2. E aí, gente, tem o S de estático, static, que vai definir que foi configurado como rota estática, tá bom? Aí a mesma informação, certo? Só uma errata. Esse 9268.2.2 é a interface do roteador R2. E aqui, 192.168.2.1 é a interface, interface não, perdão, é o IP da interface do roteador R1. Ok, gente? Então, nesse comando aí, show IP route, é possível verificar as redes conectadas diretamente o Next Hope, e também como é que o Next Hope foi descoberto. Se por um algoritmo de um protocolo de roteamento, como o SPF, ou por meio de uma rota estática. Mas aí, como é que é determinado o melhor caminho? Como é que o roteador sabe qual é o melhor caminho
qual é a melhor rota para ser seguida para encaminhar aquela mensagem. E aí tem um conceito de... E aí tomem cuidado com isso, porque o material da Cisco ele faz uma tradução errônea lá na plataforma da NetAcad, que ele coloca partida mais longa, porque o termo em inglês é longest match. Match seria de partida, mas match também seria de casar, de corresponder. Então o termo correto em português é correspondência mais longa. Então o melhor caminho a ser obtido na tabela de roteamento, ele é obtido por meio do conceito da correspondência mais longa, longest match. E aí trata-se de um processo que o roteador vai utilizar para fazer uma correspondência entre o endereço IP de destino e os IPs das possíveis rotas das interfaces que estão sendo utilizadas por aquele determinado roteador. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho. E aí, gente, a tabela de roteamento ela vai conter as entradas com o prefixo. O prefixo é o endereço da rede, é o endereço do endereço IP. Esse conceito é bastante utilizado no livro. No livro não, perdão, no material. Prefixo e comprimento de prefixo. O comprimento de prefixo, /8, /16, /24, é a notação CDR da máscara, tá certo? Para que haja, e eu sei que isso que eu estou falando está meio abstrato, mas tem alguns exemplos mais didáticos que vão ajudar daqui a pouco, tá bom? Então, para que haja uma correspondência entre o IP de destino e a rota que vai ser escolhida na tabela de roteamento, tem um determinado casamento do número de bits, certo? Da esquerda para a direita, que tem que casar entre a possível rota e o IP do destinatário. Quanto mais longa for essa correspondência, isso aí vai definir quem é que vai ser a rota que vai ser adotada. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para deixar melhor explicado. Nessa tabela aí, certo? A gente tem um endereço IP de destino 172.16.0.10. E aí o roteador em questão, ele vai ter 3 possíveis endereços ligados a três interfaces. 172.16.0.0/12, certo? 172.16.0.0/18 e /26. E aí é feita a conversão do endereço IP de decimal para binário do destinatário. Vocês estão vendo aí o destinatário 172.16.0.10, tá certo? E aí os endereços IP das possíveis rotas. E aí ele vai ver quantos bits eles vão casar, certo? E aí esse primeiro caso aqui, como ele é /12, e aí ele vai casar os bits, pessoal, do comprimento do prefixo. Ou seja, quanto mais bits da parte de rede, certo? Casarem com perdão, casarem com os bits do destinatário, essa rota aí ela vai ser escolhida como a correspondência mais longa. No exemplo aí, vocês estão vendo que a rota 1 ela vai ter os 12 primeiros bits, que é exatamente o que ele aloca para o endereço de rede, certo? Aloca para a rede, /12. Vocês vão ver aí que a segunda rota ela vai ser o /18, então 18 bits vão casar. A terceira é /26, 26 bits vão casar. Nesse caso aí, a rota 3 ela seria escolhida. Qual a lógica dessa escolha desse prefixo mais longo? Por quê? Porque quanto mais bits da parte de rede casarem em relação ao destino, vai melhorar o caminho. Então tem algumas explicações sobre isso, certo?
Essa explicação aqui eu peguei a parte, vocês não vão encontrar isso lá no material da Cisco, tá bom? Então, qual é a lógica? A maior precisão, uma rota com prefixo de rede mais longo, ela vai ser mais específica. A gente vai ter menos máquinas naquela rede. Então, ele vai ser uma rede menor com um número reduzido de máquinas, ou seja, um número reduzido de endereços IP. Menor área de cobertura, os roteadores preferem rotas com uma maior especificidade, porque elas vão cobrir um intervalo menor de endereços IP. E aí, isso aí vai eliminar a possibilidade de colisão e também ambiguidade no encaminhamento dos pacotes, certo? Além da correspondência exata. Então, quando tem várias rotas que elas vão corresponder a um destino, ao destino do pacote IP, uma rota com um maior casamento de bits da parte de rede, ele vai ter uma correspondência mais exata. E aí, além de ter uma maior velocidade, a chance dele encontrar o destinatário é maior. Seguindo, a gente tem aqui o mesmo exemplo, um destino só que com IPv6, e aí 3 entradas de rota, certo? O endereço IPv6 de destino é 2001 DB8 C000 99 no final, e aí a gente tem 3 entradas. O 2001 DB8 C00/40, 2001 DB8 C000/48 e o 2001 DB8 C000-5555 /64. Observem aí que esse daí, o /64, ele já tem alguns bits aí que não vão bater, tá certo? Então vamos analisar aqui cada um dos casos. Entrada de rota 1, prefixo e o comprimento de prefixo, certo? Fazendo a conversão dos bits do endereço, mas a gente pode ver diretamente também, né? Dá para fazer essa interpretação. A gente consegue chegar à conclusão que os primeiros 40 bits eles vão coincidir. Então, trata-se de uma correspondência. Só que ainda não acabou. A gente vai analisar a rota 2. A rota 2, certo? Vai ser uma /48. Então, os primeiros 48 bits também vão coincidir. Essa daí vai ser a correspondência mais longa. Por quê? Porque o primeiro foi 40 bits e essa segunda 48 bits. Agora, a rota 3, ela tem um comprimento de prefixo /64. Mas isso não quer dizer que ele vai casar os bits, não. Quando a gente faz a conversão, vocês podem observar aí que logo após o C000, ele tem 5555, que não tem esse valor, esse 5555, no destinatário. Então, ele só vai casar só casaria até o /48. Então, não se trata de uma correspondência. A correspondência mais longa, ela permanece sendo da entrada da rota 2. Tá certo? A prioridade vai ser da entrada de rota 2. Tá certo? Aí um resumo. Entrada da rota, comprimento do prefixo, que é o endereço IP, ou melhor, prefixo e comprimento do prefixo. Perdão, tá invertido aí. /40, /48, pode falar. Bruno, mas isso aí vai ser sempre uma regra para essa máscara 64? Não, Ou isso aqui é depende? só o caso. Se por acaso isso aqui fosse. Se por acaso isso aqui fosse. Ao invés do 5555, ele fosse 0000, tá entendendo? Aí ele Sim, ficaria. Aí seria 64 bits de correspondência. E aí a correspondência mais longa seria a rota 3. E a rota 3 seria escolhida. Se fosse esse caso aqui, escolher. por exemplo. Ok? Se fosse assim, Certo. ele seria escolhido como a rota de saída. Tá bom? Ok. Certo, agora vamos ver um pouco sobre a criação da tabela de roteamento. Perdão. A tabela de roteamento ela vai consistir nos prefixos, que são o endereço IP, e os comprimentos de prefixo, /40, /48, /64. Mas como é que o roteador ele aprende sobre essas redes?
E aí vocês têm um cenário bem definido aqui, um roteador R1 com redes conectadas diretamente, tá certo? E as redes remotas. A gente tem aqui os dois cenários, tá certo? E aí, gente, eu não sei se vocês já fizeram alguma configuração dessa no roteador ou na prática alguma prática do Packet Tracer. Se por um acaso a gente tem redes ligadas no mesmo roteador, certo? Conectadas diretamente, não é necessário você configurar você ter um algoritmo de roteamento, não, um protocolo de roteamento, não. Ele já adiciona automaticamente a tabela de roteamento e você consegue encaminhar os pacotes de uma rede para outra. Tanto é que eu faço muito essa prática com meus alunos lá do técnico integrado. Como eu não chego nessa parte de protocolo de roteamento, certo? Só faço citar e eles fazem as configurações lá, eles conseguem conectar as redes diretamente no roteador e aí sem muita complicação. Configura lá o default gate e aí para eles não fica sobrecarregado. Mas para redes remotas que não estão diretamente conectadas ao roteador, os roteadores aprendem sobre essas redes remotas de duas maneiras. Se tiver configurada previamente uma rota estática ou por meio de um protocolo de roteamento dinâmico, seja o RIP, seja o OSPF, tá certo? Então, resumindo, as redes conectadas diretamente, elas são adicionadas automaticamente quando a interface local do roteador ela é configurada com o endereço IP e a máscara de subrede e você dá o up nela, ela fica ativa. No shutdown, ela fica ativa, ela já é adicionada, tá certo? Se por acaso for uma rede remota, aí é necessário ter a rota para lá, seja configurada de maneira estática ou por meio de um OSPF ou algum outro protocolo que esteja sendo utilizado. O outro if, a gente se tiver uma rota estática, caminha para a rota estática. Se não, se tiver uma rota dinâmica, por meio do protocolo e caminha. Se não houver, certo? Um endereço correspondente dentro daquelas opções, ok? É utilizado a rota padrão, a rota default, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho. E aí, gente, essa rota padrão, ela vai especificar um roteador next hop, próximo salto, para ser utilizado quando a tabela de roteamento não tem uma rota específica que corresponda ao endereço IP do destino. Ah, aquele determinado endereço IP não tem nenhuma tabela perdão, não tem nenhum endereço naquela rota dentro da tabela de roteamento que leve até aquele endereço IP específico. Aí ele vai para o default gateway não, perdão, para a rota default, que ela é configurada com 0000/0. Por quê? Porque indica que nenhum bit precisa ter a correspondência. E aí a gente vai definir qual interface vai ser essa rota aí. E aí é como se ele dissesse, ó, eu não tenho nenhum caminho aqui para o destinatário, certo? Nas minhas rotas, no meu mapa aqui, eu não tenho nenhum caminho para o destinatário. Vai por esse caminho aqui e aprende e vê aí com outros roteadores se por acaso alguém chega até lá. É basicamente isso que ele quer dizer quando ele encaminha um pacote para a rota default. Bruno, Oi. essa questão de correspondência está relacionada ao IP de destino com o que o roteador tem na tabela de roteamento. É isso? Não, o que ele vai ter de rota direta. Ele vai fazer o encaminhamento nas rotas que ele está diretamente conectadas a ele, conforme vocês viram aqui nos exemplos. Certo. Ok. Então vamos aqui para um exemplo prático. E aí, considerando essa tabela de roteamento no roteador, ele tem a rota 1 por meio da interface Gigabit Ethernet 0/1, 192.168.1.0/24. E aí tem a rota 2 para a rede 10.000/8 por meio da interface Gigabit Ethernet 0/2.
e tem uma rota padrão, certo? 0000/0 por meio de 192.168.1.254. Só não especificou aqui qual é a interface. E aí ele vai receber um pacote destinado ao endereço 172.16.0.1. E o roteador verifica na tabela de roteamento para encontrar a correspondência. E aí ele não encontra a correspondência nem na rota 1 e nem na rota 2. Se ele não encontrar nenhuma correspondência, ele vai usar a rota padrão. Ah, mas e se por acaso a rota padrão não estiver configurada, que pode acontecer também? Aí ele descarta o pacote. Ok? Agora vamos ver a parte de encaminhamento de pacotes. Bom, com relação ao processo de decisão de encaminhamento de pacotes, depois que o roteador ele vai determinar qual a melhor rota, qual o melhor caminho para o pacote, com base lá no longest match, né, na correspondência mais longa, vai entrar, e aí lembre-se lá do modelo OSI, vindo de cima para baixo. Depois da camada de rede, a gente vai ter a camada de enlace, onde ele vai encapsular o pacote IP no quadro e aí vai encaminhá-lo para a interface de saída desejada, certo? E aí tem uma figura aqui que ela vai detalhar esse processo. Vamos destrinchar aqui. Número 1, estão vendo aqui esse quadro de enlace de dados com o pacote IP encapsulado, ele vai chegar na interface de entrada. Estão vendo aqui, ó? E aí, além do endereço IP, ele vai ter outras informações como MAC de origem e MAC de destino. Isso se for Ethernet, né? Se for Wi-Fi, ele vai ter outros campos de endereçamento. E aí ele pode estar encapsulado em outro tipo de tecnologia de rede local, como a gente vai ver mais adiante. Não precisa Ethernet é a maioria dos casos, mas pode acontecer em um sistema legado de estar sendo utilizado, sei lá, um frame relay da vida. Segundo, o roteador ele vai examinar o endereço IP de destino no cabeçalho lá do pacote e vai consultar a sua tabela de roteamento. Ok? Tabela de roteamento dele aí. O roteador localiza o prefixo correspondente mais longo na tabela de roteamento. Ele vai fazer lá o cálculo da correspondência mais longa. 4. O roteador encapsula o pacote em um quadro de enlace de dados e encaminha para fora da interface de saída. O destino pode ser um dispositivo conectado à rede ou um roteador de próximo salto. Então, pode estar conectado diretamente o destinatário ou ele vai continuar no próximo roteador. E aí o quinto, se por um acaso não houver nenhuma entrada de rota correspondente, que é o exemplo que eu dei agora há pouco, certo? E não houver nenhuma rota padrão configurada, ele vai descartar o pacote. Certo? Então, destrinchando aqui com mais detalhes. Encaminhamento do pacote para um dispositivo em uma rede conectada diretamente. Se por acaso lá no roteador ele detectar que a interface de saída vai ser uma rede conectada diretamente, o pacote ele vai ser encaminhado diretamente para o destino. E aí, como eu falei para vocês, como 99% das redes locais utilizam assim, Ethernet, provavelmente vai ser uma LAN Ethernet. E aí o pacote ele vai ser encapsulado no quadro Ethernet. E aí o roteador ele vai precisar lá do MAC de destino, que vai estar associado ao endereço IP, para fazer todo aquele processo dentro da rede local, dele localizar o destinatário. E aí esse processo ele vai ser diferente se por acaso for um pacote IPv4 ou IPv6. O IPv4 ele vai ter que consultar lá a tabela no switch, no IPv6 ele vai utilizar aquele protocolo de descoberta de vizinhança. Ok? Primeiro cenário, encaminhar o pacote em um dispositivo numa rede conectada diretamente. Mas pode ser que ele vai encaminhar o pacote para um roteador de próximo salto, um roteador Next Hop.
E aí, se por acaso acontecer isso, o endereço do roteador de próximo salto ele vai ser indicado lá na entrada da tabela de roteamento e aí ele vai continuar o processo. Observem essa figura aí da direita, gente, ela é bastante interessante. Observem aí a tabela de roteamento do roteador R8. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. E aí, por exemplo, para a rede 10000, que é a rede que está logo acima dele, o R8 é esse aqui que está à direita, o do meio, tá certo? Ele vai estar lá, o próximo passo, que é o 10001, que é a interface que está de saída, interface 2, o IP da interface de saída, tá certo? Ele quer acessar a 11000, que é a que está logo abaixo. O próximo salto vai ser a interface de saída dele, que é a interface 1, 11001. Ok? Até chegar no destinatário da mensagem. E aí o terceiro, o que pode acontecer no if, né, no se, eliminação do pacote, se por acaso não houver correspondência na tabela de roteamento e não houver rota padrão configurada, o pacote ele vai ser descartado. Então, esse exemplo aí que está sendo mostrado. Suponhamos que tem um roteador com as rotas configuradas. 192.168.1.0/24 via interface G0/1 e também 10000/8 via G0/2. Rota padrão nenhuma rota default foi configurada. E aí o roteador ele vai receber um pacote destinado a 172.16.0.1 e não há correspondência a esse IP de destino em nenhuma das rotas que são especificadas na tabela de roteamento do roteador. E aí o pacote ele vai ser descartado no caso. Ok? Qual é a principal responsabilidade na parte de encaminhamento dos pacotes? Além da decisão do melhor caminho, o encapsulamento, certo, do pacote IP no quadro da camada de enlace de dados apropriado para a saída da interface. Gente, e aí pode ser que a saída ela seja por meio de um quadro Ethernet, pode ser que seja por meio de interface serial. Inclusive, alguns sinais que a gente viu agora há pouco também é utilizado interface serial. Não é incomum isso acontecer, tá bom? E aí, protocolos que são utilizados na interface serial podem ser protocolos legados, como o protocolo PPP, protocolo HDLC, pode ser um frame relay, tá certo? Lembrando que existem protocolos de redes locais além do Ethernet. Hoje em dia não se estuda muito isso não, mas quando eu estudava rede de computadores, isso há quase 20 anos atrás, quando eu estava na graduação, a gente estudava muito frame relay, ATM, dizia que era tecnologias WAN, só que na época eu não tinha noção que era alguma coisa camada 2, não tinha noção dessa questão de encapsulamento, mas aí, só para não devagar demais, a responsabilidade aí nessa parte de encaminhamento também é encapsular os dados para o meio físico apropriado. Lembrando que a função da camada de rede é levar a mensagem de uma origem ao destino, independente do meio físico que está sendo utilizado, tá certo? Você pode estar na sua casa, no seu celular, no Wi-Fi, e pode estar conversando com alguém que está num avião, num tablet, se conectando via rede satélite, tá bom? E aí envolve também encapsulamento em tecnologias de rede local distintas, uma ou várias vezes ao longo do processo de roteador a roteador até chegar no destinatário da mensagem. Ok, pessoal, continuando aqui. Quanto mais eficiente, de uma maneira mais eficiente, quanto o roteador executar de uma maneira mais eficiente o encapsulamento dos pacotes e também a decisão do melhor caminho, mais rápido, os pacotes são encaminhados pelo roteador. E aí, gente, existem 3 mecanismos de encaminhamento de pacote: switch de processos ou process switching, switching rápido ou fast switching, o termo original, e o Cisco Express
Forwarding, ou CEF, certo? Só para resumir aqui, a gente está tratando dos mecanismos de encaminhamento de pacotes do roteador. Esse switch de processos, aí eu sei que é muito conteúdo, acaba ficando um pouco denso, mas aí é por isso que o interessante é vocês depois assistirem os vídeos, observarem também o material com calma, certo? Fazerem lá as atividades, as práticas, tá certo? Inclusive as práticas de Packet Tracer que tem lá no material, que muitas vezes a gente acaba por questão de tempo não mostrando aqui. É bom vocês fazerem tudo bem direitinho, tá certo? Eu sei que questão de tempo é complicado, mas são muitos conceitos, tá bom? Mas devagar a gente chega lá, ok? Continuando aqui, mecanismo de encaminhamento de pacote. A gente listou 3 aqui: switch de processo, switch rápido e o Cisco Express Forwarding. Esse primeiro, o Process Switching, ou switch de processos, ele é um processo de encaminhamento de pacotes que ele é mais antigo, mas que ainda está disponível em alguns roteadores da Cisco, alguns mais antigos e alguns mais baratos. E aí, como é que é o funcionamento dele? Cada pacote que chega, certo? Como vocês estão vendo aí na imagem, ele é processado pela CPU. Cada pacote que chega, ele é processado pela CPU do roteador. E aí, isso aí vai incluir o processo de encapsulamento e atualização da tabela de roteamento também. Trata-se do método mais lento de encaminhamento de pacotes. Por quê? Porque o processador do roteador ele vai ter que lidar com cada pacote individualmente. Isso aí pode criar gargalos quando envolve cenário de alto tráfego. E ele é usado em roteadores mais antigos ou em roteadores de baixo custo, em cenários onde o tráfego ele é mais leve e o desempenho máximo não é um fator crítico. E aí tem um segundo melhor, que é o Fast Switching. Já vou adiantar que o melhor que tem é o Cisco Express Forwarding. O Fast Switching, certo? Ele é um método intermediário entre o switching de processos e o CEF. Como é que ele melhora o desempenho? Ele mantém um cache, tá certo? Lembrando que você tem um cache no seu navegador que permite que você carregue no seu navegador e tanto no seu celular quanto no seu computador, que permite você já ter parte dos sites baixado no seu computador e permite o seu carregamento mais rápido. O conceito é o mesmo, tá certo? Quando o pacote ele chega, o roteador faz uma consulta direto no cache, que vai ter informações de encaminhamento já baseado em processo, em pacotes que foram encaminhados anteriormente. Ele deixa as informações no cache e aí ele não vai precisar processar novamente aqueles pacotes que vão ter o mesmo destino, ok? E aí, qual é a desvantagem? Ele vai melhorar o desempenho em relação ao Process Switching, mas ele não é tão eficiente quanto o próximo, que é o CEF. E aí ele pode sofrer principalmente em cenários com tráfego mais elevado em redes mais complexas. E aí ele é mais ideal em redes médias ou redes em que não tem, não tem tanto gargalo, não tem tanta demanda de encaminhamento de pacotes. Ok? Ele está aí traduzido como cache avançar, mas é cache fast forwarding, certo? A tradução acabou sendo um pouco incorreta aí. Ele vai utilizar o nome original, tá certo? E por último, o método de encaminhamento que é o mais eficiente, que é o Cisco Express Forwarding. E aí ele vai usar duas estruturas de dados distintas, que é o Forward Information Base e uma tabela de adjacências, Adjacency Table, certo? Para esse encaminhamento de pacotes. E aí a Forward Information Base, ela é construída a partir da tabela de roteamento, só que ela é otimizada para um acesso mais rápido. Por quê? Porque é feito um pré-processamento dos pacotes e aí essa tabela ela é preparada com antecedência. E aí ele usa vários método estatístico, informações
de encaminhamentos anteriores para preparar essa base de dados de encaminhamento dos pacotes para encaminhar os pacotes de maneira mais rápido, até mesmo mais rápido do que o consultar o cache e mais rápido, principalmente, do que um processamento individual por pacotes, como é no caso do Process Switching, tá certo? E aí tem também a tabela de adjacências, que ela vai armazenar informações sobre as rotas próximas, como seu endereço MAC e interface do próximo salto. Ok, gente? Então, o CEF, quando o pacote chega, o roteador já tem todas as informações necessárias para um encaminhamento correto, sem necessidade de reavaliar toda a tabela de roteamento de uma vez. Certo? Analisar a tabela de roteamento novamente. Ok? É o método de encaminhamento mais eficiente, com alta performance, sendo utilizado em roteadores riscos mais modernos, onde há necessidade de máximo desempenho e também de escalabilidade. Bom, a gente tem um tópico também de revisão da básica das configurações dos roteadores, que a gente fez algumas vezes ao longo dos tópicos anteriores do curso, certo? Vocês podem observar aí o cenário R1 e R2 que a gente viu anteriormente. E aqui a gente tem alguns comandos que foram vistos ao longo do curso. Então, configure terminal, hostname, enable secret class, configuração de linha de console, configuração de linha virtual, configuração do SSH, certo? Encriptação da senha, Service Password Encryption, certo? A configuração de mensagem de banner, e aí a configuração do IPv6, o endereço IPv6 de unicast, configuração aí da interface gigabit 0/0/0, e aí a configuração dos endereços. Primeiro ele configura o roteamento unicast global, depois ele faz a descrição da interface e depois as atribuições dos endereços IPv6, e eu estou nesse quadro da direita, viu, gente? E as descrições dos endereços descrição do link e a configuração dos endereços IP e IPv6, unicast global e também de link local. E aí ele faz a mesma configuração para a interface Gigabit Ethernet 0/0/1 e a interface serial 0/1/1, traduzindo esse cenário aqui, tá bom, gente? E no final ele faz o salvamento da configuração por meio do copy run config, startup config. Essas práticas a gente já fez inclusive na aula, certo? Eu já fiz em aulas anteriores, tá bom? Só não estou recordado quais os capítulos especificamente. E aí os comandos de verificação, que a gente também viu repetidas vezes. Show IP interface brief ou show IPv6 interface brief, show running config, show interfaces, show IP interface, show IP route, etc. E aí um conceito bastante interessante, que esse aí eu não cheguei a abordar devo apenas ter citado, é com relação às configurações de filtro. Ou seja, eu vou especificar dentro daqueles comandos, certo? Algumas funcionalidades, algumas interfaces específicas para eu direcionar o comando que está sendo feito. E para isso eu especifico utilizando a barra vertical ou o nome do caractere em inglês é pipe, certo? E aí e aí eu vou conseguir listar mostrar especificamente aquilo que eu estou querendo, tá certo? Por exemplo, aqui, o comando show. Eu tenho show running config, e aí eu uso o pipe, né, o barra vertical,
Section Line VTY. E aí ele vai mostrar dentro do showrunning config. Se eu usasse só showrunning config, ele ia mostrar todas aquelas configurações de execução do roteador. Mas aí eu peço para ele listar somente as linhas VTY. E aí outro, aqui embaixo, Show IPv6 Interface Brief, include up. E aí ele vai listar apenas as interfaces que estão ativas, ou seja, up. Ok, pessoal? Continuando aqui, tabela de roteamento de IP. Bom, e aí a tabela de roteamento, ela vai ter uma lista de rotas que elas vão levar a redes conhecidas. E aí é listado o prefixo, o endereço IP e o seu respectivo complemento de prefixo, como a gente viu agora há pouco. Quem é que vai servir como fonte de informação para a tabela de roteamento? As redes diretamente conectadas, uma rota estática, eu posso ter configurado já uma rota estática para que as interfaces que estão ligadas ao meu roteador, elas já sejam utilizadas em um caminho determinado específico. E protocolo de roteamento dinâmico, conforme a gente já citou lá atrás. E aí, como a gente também já viu, lá na tabela de roteamento tem alguns códigos. E aí, dentre esses códigos mais comuns, eles vão incluir o L, que vai atribuir endereço à interface local do roteador, certo? C vai identificar a rede conectada diretamente. S vai identificar uma rota estática, de static, certo? Para alcançar uma rede remota específica. No caso aqui, o O para o OSPF, para a mesma coisa que a rota estática, para uma rede remota, certo? E aí, se tiver um asterisco, ele vai dizer que aquela rota vai ser uma candidata a uma rota padrão. E aí, gente, voltando àquele cenário, a gente tem o R1, que vai estar utilizando o OSPF para compartilhar informações de roteamento. E aí, vamos ver aqui, ó. Observem aí a figura da direita. Show IP Route. Vocês conseguem ver aí as legendas. O O, o C, L, CL, OO. Vamos listar aqui cada um cada uma dessas saídas, tá certo? Agora o gateway de último recurso, que é também a rota default. Ó, Gateway of Last Resort is 10.0.3.2 por meio de 0000. Vocês podem observar isso, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas aqui. Estão vendo sim, grava da tela. Isso vai indicar que R1 está usando 10.032 como a TAC Gateway padrão, mas como gateway de último recurso ou rota default para caso não haja uma rota para aquele endereço destinatário que vai ser alcançado. Agora, rotas OSPF externas. Vocês estão vendo aí? O comando do OSPF trata-se de uma rota OSPF externa, que é uma rota padrão. E aí é uma outra uma outra rota padrão que ela é configurada pelo OSPF. Lembrando que o OSPF não está no escopo desse curso, tá bom? Ele vai estar lá no terceiro. E aí, por meio da interface serial 0/1/1. Depois disso, a gente vai para as redes conectadas 10.0.1.0, 10.0.2.0 e 10.0.3.0 por meio das interfaces Gigabit 000, 001 e serial 011, como vocês vão ver aqui, ó. Ok? No roteador R1. E aí são as rotas conectadas diretamente, estão lá listadas com o C. E as rotas OSPF, que vão estar identificadas com o O, certo? Que foram aprendidas pelo roteador R1.
E aí, esses valores aí, a gente vai ver com mais detalhe no final. Por exemplo, 110/50, ele vai representar a métrica do OSPF, e aí a métrica ela vai variar de acordo com o protocolo de roteamento. Pode ser largura de banda com quantidade de saltos, isso aí vai depender do protocolo que está sendo utilizado, tá certo? A, a, a gente vai ter a distância administrativa e a métrica do OSPF. As rotas locais, certo? Que vai fazer referência não às redes, certo? Lembrando, esse C aqui ele vai fazer referência às redes. Esse L aqui vai fazer referência às interfaces, ao IP das interfaces diretamente conectadas. E aí como vai casar totalmente os bits, certo? Ele fica como /32. Certo, pessoal? Continuando aqui. Tem alguns princípios que a tabela de roteamento ela segue. E aí vamos ver aqui. O primeiro, cada roteador ele toma sua decisão sozinho com base nas informações que possui em sua própria tabela de roteamento. Então, R1 só pode encaminhar pacotes usando sua própria tabela de roteamento. R1 não sabe quais rotas estão na tabela de roteamento de outros roteadores, ou seja, o roteador não tem ciência da tabela de roteamento dos outros roteadores. Segundo ponto, segundo princípio, as informações em uma tabela de roteamento de roteador não correspondem necessariamente à tabela de roteamento de outro roteador. Então, só porque o roteador 1, R1, ele tem na sua tabela uma rede que vai ser alcançada por meio de R2, não significa dizer que R2 saiba sobre aquela determinada rede. E aí o terceiro princípio, as informações de roteamento sobre um caminho não fornecem informações de roteamento de retorno. E aí o R1 recebe um pacote com endereço IP de destino do PC1 e o endereço IP da origem o PC3, o computador 3. Só porque R1 sabe encaminhar o pacote para fora da sua interface de gigabit 000, isso não vai significar que ele saiba como encaminhar de volta, o caminho de volta daquele pacote, tá certo? Ele vai encaminhar para o destinatário, mas não quer dizer que ele vai fazer o caminho de retorno. Aqui a gente tem algumas entradas da tabela de roteamento, certo? Vocês podem observar aí. Origem da rota. Como a rota foi apreendida. Esse O aí significa que ele foi aprendido por meio de um protocolo dinâmico, no caso o OSPF. Tá? Se tivesse um S aí, seria de rota estática. Ponto 2. Rede destino, prefixo e comprimento de prefixo. Vai identificar a rede remota. Ponto 3, no caso aí é 10.04.0, a rede destinatária, /24, o comprimento de prefixo. Distância administrativa vai identificar a confiabilidade da rota. Quanto menor esse valor, e aí o que vai ser confiabilidade? Essa rota aqui já teve muitas falhas, já ficou inativa várias vezes. Então tem esse parâmetro é calculado por algumas regras, eu não vou conseguir listar todos os parâmetros aqui, tá bom? E aí depois tem a métrica, que foi o que eu falei para vocês, que ele é específico dos protocolos de roteamento. Um protocolo vai levar em consideração a quantidade de saltos até o destinatário, outro vai levar em consideração a largura de banda, e aí essa métrica ela vai variar de acordo com o protocolo, tá certo? Que está sendo utilizado. Quanto menor o valor da distância administrativa e quanto menor o valor da métrica, melhor. Certo? Next Hope vai identificar o endereço IP do próximo roteador, certo? Ao qual o pacote ele vai ser encaminhado. Route Timestamp, que é como se fosse um carimbo de rota, vai identificar quanto tempo se passou desde que a rota foi apreendida. E aí a interface de saída, que no caso é a interface serial 0/1/1.
A gente tem essas informações em cima em IPv4 e embaixo também com IPv6. Ok, gente? Bom, falando um pouco mais aqui sobre as redes diretamente conectadas. Então, para ter o conhecimento das redes remotas, certo? Para poder aprender sobre as redes remotas, o roteador ele precisa ter pelo menos uma interface ativa que está configurada com endereço IP. E isso aí é válido também porque ele precisa se comunicar para fora com outros roteadores ou uma rede diretamente conectada. É necessário a interface estar ativa com endereço IP, máscara de subrede e, como eu falei, deve estar up. Bom, como eu falei anteriormente, quando você configura o IP, atribui uma máscara e ativa a interface, certo? De uma rede conectada diretamente, aquela rede ali já vai ser adicionada à tabela de roteamento do roteador. A rede conectada diretamente ela vai ter lá o C de connected na tabela de roteamento, com o prefixo de rede e comprimento de prefixo como a gente viu, certo? Na tabela de roteamento vai ter também o IP das interfaces com o status de L, de local, como a gente viu também no exemplo agora há pouco. E para essas rotas IPv4, como eu observei agora há pouco, o comprimento do prefixo é /32. Para o IPv6 seria o /128. O que é que isso quer dizer? Que o endereço de destino do pacote deve corresponder a todos os bits na rota local para que ela seja uma rota de correspondência. E aí, gente, como ele vai definir perdão. O objetivo dessa rota local vai ser essa determinação com eficiência quando ele receber o pacote para a interface, ao invés de um pacote que ele vai precisar ser encaminhado. Ok? Agora falando sobre as rotas estáticas. Bom, primeiro passo, as rotas diretamente conectadas elas são configuradas automaticamente após a configuração de IP, máscara de subrede e ativamento das interfaces. Depois, para as rotas que estão remotas, para as redes remotas, é necessário a gente ter configurado as rotas estáticas ou via protocolo dinâmico. Deve estar implementado lá no roteador para que seja projetada a tabela de roteamento. Como eu falei para vocês, as rotas estáticas elas são configuradas manualmente e elas vão especificar um caminho que ele vai ser definido e vai ficar daquele jeito, não vai sofrer atualização. É muito comum, eu sei que eu tenho um roteador de borda, certo? E aí eu sei que por aquela determinada rota eu vou ter o caminho mais rápido, as outras rotas de outros roteadores, vez por outra cai, a rede cai, não tem acesso. Então eu prefiro definir aquela rota ali pelo menos de início e depois os outros roteadores utilizam lá um OSPF da vida ou um RIP para enviar aquele pacote para outros roteadores até chegar no destinatário. Então pode acontecer isso também, você configurar a rota estática lá no seu roteador, tá certo? Essas rotas estáticas, como eu falei, elas não são atualizadas automaticamente e devem ser reconfiguradas de maneira manual, certo? Com relação ao uso do roteamento estático, como exemplo que eu falei para vocês, vai facilitar a manutenção da tabela de roteamento em redes menores, que não devem crescer muito. Vai usar uma única rota padrão para um caminho para qualquer rede que não tenha nenhuma correspondência mais específica. E também vai ser utilizada para uma rede stub. O que é uma rede stub? Eu sei que só tem aquele acesso, só tem aquele caminho, como vocês podem ver aí, ó, de roteador 1 para roteador 2. Não há necessidade, certo? Nesse caso aí,
da gente gastar processamento, atualizar a tabela de roteamento, utilizando o OSPF esse caso aí. O OSPF é outro protocolo de roteamento. Então, eu vou colocar o quê? Configurar essa rota estática. Eu vou configurar manualmente para encaminhar o pacote para a interface, por meio da interface serial. Ok? Aqui nesse cenário, e vocês veem aí uma topologia que ela foi simplificada, certo? A gente tem apenas uma LAN conectada a cada roteador. Cada roteador só vai ter uma saída, é um caminho linear. Tá certo? E aí estão configuradas aí as rotas estáticas. O comando, como vocês lembram bem, é o IP route. E aí vai ter o endereço remoto com o seu comprimento de prefixo. E aí o endereço IP do roteador NextHope. Certo? Como vocês veem aí, analisando aqui o endereço IPv4. Certo? Observem aí em cima. A gente tem a rede remota 10.040/24. Aqui é listado em cima, 255.255.255.0, por meio da interface 10.032, que é essa interface aqui do roteador R2. A mesma coisa a gente consegue observar aqui com o endereço IPv6. Já no protocolo de roteamento dinâmico, certo? Os roteadores que estão próximos, eles vão compartilhar automaticamente informações sobre o status das redes remotas, auxiliando, certo? Na manutenção da tabela de roteamento. Então, vocês podem observar aí R1. Compartilhei com R2 todas as redes que conheço e direi a R2 quando houver alterações. A mesma coisa vale do R2 para o R1. Então, no protocolo de roteamento dinâmico, os roteadores intermediários eles vão fazer esse compartilhamento. Não quer dizer que eles vão ter a mesma tabela de roteamento, como eu observei agora há pouco lá atrás, certo? Mas eles vão compartilhar informações sobre as redes conhecidas. Aqui a gente tem o comando show IP route e o show IPv6 route mostrando o uso do OSPF. Ok? Traduzindo esse cenário aqui. Então a gente tem para o IPv4 OSPF 10.0.4, eu tô mostrando aqui, viu? 0.0/24. Aqui é a distância administrativa e a métrica e a interface que está sendo utilizada. Certo? O IP da interface sendo utilizado, no caso seria a interface serial. Ok? E aqui a mesma coisa para o show IPv6 route. A rota padrão, como a gente viu, ela vai especificar um caminho alternativo caso as rotas que estão na tabela de roteamento elas não cheguem ao destino, àquele pacote destinatário. Então, se eu tenho um novo endereço destinatário e nas tabelas de roteamento não consta, certo? Entra em ação a rota default ou rota padrão especificada no caso do IPv4 0000/0 e no caso do IPv6 o /0, ok? Por quê? Nenhum bit deve fazer aquela correspondência, não precisa nenhum bit corresponder. E aí vai ser um novo caminho que vai ser utilizado para que outros roteadores tenham mais sorte e consigam encontrar e alguém ou algum outro roteador tenha na sua tabela de roteamento informações sobre aquela rede destinatária, certo? Se não houver rota padrão, descarta-se o pacote. Ok, pessoal? Eu vou parar por aqui. A gente tem ainda mais 2 aulas, certo? E aí esse próximo conteúdo ele vai ser diluído na próxima aula junto com o próximo capítulo, tá bom? De qualquer forma tem muito conteúdo aí para vocês estudarem.